Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias, novidades do nosso Vascão. Meus amigos, o Coutinho vai para o jogo sim contra o Fortaleza. Mais cedo a gente trouxe informações que realmente o jogador não iria ser relacionado, mas hoje tivemos grandes atualizações quanto a esse assunto. Vamos falar aí da volta do Coutinho, vamos falar também aqui da situação de saída de dois jogadores do Vasco, confirmados aí a saída desses dois atletas, renovação de contrato com o Rafael Paiva, conquistar a negociação, tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar aí, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ative aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco aí. Muito obrigado a galera que está sempre aí acompanhando, se inscrevendo aí no nosso canal. Nossa meta é chegar a 220 mil inscritos. Será que a gente consegue até o final desse ano? Isso é importante, você que não está inscrito, mas sempre está acompanhando o nosso canal, dá essa moralzona se inscrevendo aí para ajudar demais, hein? Valeu! Bom, pessoal, hoje à tarde tivemos uma grande novidade envolvendo o Felipe Coutinho, né? Inicialmente, ele seria poupado para esse jogo de sábado contra o Fortaleza, mas tivemos atualizações e ele vai para o jogo, será relacionado para a partida contra o Fortaleza e vai ficar à disposição do técnico Rafael Paiva. Certamente ficará no banco de reservas, já que o Paê reconquistou a titularidade no Vasco. Outra situação importante aí de um jogador que vai ser relacionado é do Emerson Rodrigues. A gente falou aqui da situação do atleta, né, que faltou treinos do Vasco devido a problemas pessoais com a sua namorada. Porém, o jogador está de volta, será relacionado e vai viajar com a delegação do Vasco para Fortaleza. Esses dois jogadores estão de volta. Também quem vai voltar é o Jair. Foi poupado do jogo contra o Botafogo devido à grama ser sintética lá no estádio do nosso rival. O Jair, que está voltando de lesão, o Vasco não quis arriscar poder colocar o jogador para atuar num gramado que não é grama natural, o jogador talvez ter outro tipo de lesão. Com certeza aí foi muito importante o Vasco poupar o Jair, né? Possivelmente o Paulinho passará por algo semelhante. O Paulinho está retornando, a gente já está vendo ali na Vasco TV ele treinando com o elenco do Vasco. Acho que em breve aí ele vai voltar sim a ser relacionado e com certeza é um dos principais jogadores do Vasco. Muito boas notícias aí, o Coutinho voltando. Vamos ter a volta também do Emerson Rodrigues, porque como eu falei mais cedo, meu amigo Jean Davi, tá de sacanagem, cara. Uma das piores contratações da história. Não tem como esse jogador continuar atuando com a camisa do Vasco. Tem que buscar pelo menos mais um garoto na base aí para subir, para não dar mais chance pro Jean Davi jogar, cara. Porque ele atua como uma criança. Talvez no sub-10 do Vasco ele tenha alguma chance. Mas no time profissional não tem a mínima condição esse cara continuar atuando. E sem falar que o Vasco pagou mais de 10 milhões de reais na contratação desse atleta, né? O que é um absurdo. Infelizmente aí a diretoria errou muito nessa janela de transferências, na última janela, trazendo ex-jogadores, trazendo jogadores que pouco corresponderam aí. Para você, se você for analisar bem, cara, a melhor contratação do Vasco foi o Emerson Rodrigues, que é um jogador extremamente contestado, não tem técnica nenhuma, mas é titular do time do Vasco, foi o único que se firmou, porque de resto, cara, tá complicado. O Coutinho, muitas lesões, a gente esperava muito mais, mas muito mais. O Coutinho tá entregando muito pouco pela expectativa que o torcedor tinha nele. Souza, Alex Teixeira, não tem nem o que falar, né, cara? Não tem como nem você analisar dois ex-jogadores e também as outras contratações. Maxime Domingues não tem chance nenhuma aí com o Rafael Paiva, não sei se é critério do treinador, não sei se realmente o jogador não treina bem, o torcedor fica sem entender o porquê que ele não entra nos jogos. O Jean Davi, pelo amor de Deus, como eu falei, uma das piores contratações da história, e o Emerson Rodrigues vem se firmando aí no time titular, tanto que já vai voltar a ser titular no jogo contra o Fortaleza, né? Com certeza, a diretoria do Pedrinho aí, junto com o nosso próprio presidente, o Marcelo Santana, erraram demais nessa última janela de transferências. E esperamos que agora, no final desse ano, quando iniciar aí o mercado da bola, iniciar as transferências, o Vasco não erre da maneira grosseira como errou. Não trouxe um zagueiro, algo que era extremamente importante para o elenco do Vasco. A gente está vendo aí, João Vitor, todo jogo é expulso, todo jogo aí a zaga falha. Realmente, cara, um vacilo tremendo da diretoria do Vasco. Ah, não tinha dinheiro, eu sei, não tinha dinheiro, mas por que tinha dinheiro para pagar no Maxime Domingues e para o Jean Davi e não teve dinheiro para trazer um zagueiro, né? É uma pergunta aí, isso se chama incompetência, na minha opinião. Mas torcemos aí para que o Vasco, enfim, faça um jogo aceitável contra o Fortaleza. Já estou comemorando aqui, antes do jogo, o empate, cara. Porque se o Vasco jogar da maneira como jogou contra o Botafogo, vai ser goleado novamente. O time covarde da maneira que foi, deu nojo assistir aquele jogo. Com 10 minutos de jogo eu nem queria mais assistir. Tive que assistir para analisar porque eu tenho esse canal. Porque tem vezes que não dá nem pra gente querer acompanhar a porcaria desse time, a atuação patética que foi na última terça-feira contra o Botafogo, né? Esperamos que a postura mude, que esses caras aí, pelo menos, honrem a Cruz de Malta dentro de campo, porque o que eles fizeram
foi uma vergonha tremenda, principalmente também o João Vitor, que foi expulso infantilmente, né? Deixe nos comentários o que você acha do retorno do Coutinho. Também aí vamos ter a volta do Jair e o Emerson Rodrigues estarão de volta à disposição do Rafael Paiva. Bom, e por falar em Rafael Paiva, cara, ele será aí um dos grandes responsáveis para tentar, quem sabe, levar o Vasco a Libertadores novamente em 2025. Ele passa aí por um período meio que de testes, né? O Vasco está esperando acabar o Campeonato Brasileiro para iniciar as negociações aí, talvez, de permanência do técnico para 2025. A tendência, sim, é que ele permaneça, mas caso o Vasco faça uma péssima campanha, talvez, sei lá, perca praticamente todos os jogos que restam aí, certamente o Paiva não ficará no Vasco. Mas se ele conseguir uma campanha do Vasco ir para pré-Libertadores, ele vai ter o seu contrato aí renovado, vai ficar no Vasco aí, efetivado como técnico do Vasco. Com certeza o Paiva divide muitas opiniões, tem muita gente que gosta do trabalho dele, tem muita gente que não acha nada bom, tem gente que é mais ou menos. Eu tô nessa de mais ou menos, antes eu achava bom, agora eu tô mais ou menos assim, mas o que me faz ainda ter esperança de que ele pode fazer um melhor trabalho é se o Vasco tiver um melhor elenco, porque o elenco do Vasco é muito fraco. É muito fraco. Talvez se ele tivesse um elenco melhor, poderia tirar mais ainda desse elenco, o Vasco poderia lutar por coisa maior ainda dentro da competição, talvez um G4, mas o elenco é extremamente limitado, o cara perdeu muitos jogadores aí lesionados aí, né, David, Adson, com certeza dois jogadores importantíssimos, sem falar que a gente já tinha perdido para a temporada praticamente toda, o Jair, o Paulinho, dois jogadores que seriam titulares incontestáveis nesse time do Vasco hoje, e infelizmente tivemos várias fatalidades, né? Teve o garoto JP, o garoto Estrela, com certeza aí muitos jogadores se lesionaram. E agora nessa reta final de Campeonato Brasileiro, o Paiva terá que ser um dos grandes responsáveis para o Vasco conseguir essa grande façanha de jogar Libertadores em 2025, com um elenco muito limitado. A zaga do Vasco tem Maicon e Léo Pelé, cara. Quando você para analisar, dois jogadores que estariam atuando em time de Série B, Série C, mas que podem, de alguma forma, ainda ajudar o Vasco a ir para a Libertadores, né? É surreal quando você para analisar o elenco do Vasco. O time do Vasco aí vem se superando, cara, com chances ainda de ir para a pré-Libertadores. E você aí, o que você acha da negociação com o Paiva? Você acha que o Vasco tem que renovar com ele? Você acha que ele tem que ser efetivado? Ou se você acha que o Vasco tem que trazer um treinador mais experiente, um treinador mais rodado e um treinador aí com mais experiência no futebol brasileiro? Bom, pessoal, e hoje tivemos novidades importantes quanto a jogadores que deixarão o Vasco. O primeiro nome da barca será o Pablo Galdames. O jogador já está negociando a sua transferência para a Universidade do Chile. De acordo com o Globoesporte.com, o jogador que perdeu muito espaço aí nos últimos meses e quer ter mais sequência na próxima temporada. Vale ressaltar que ele tem contrato somente ao final desse ano e não deverá seguir no Vasco. Nos últimos jogos, o Galdames recebeu oportunidades e teve atuações regulares para baixo, né? A atuação regular dele foi no contra o Bahia, mas no jogo contra o Botafogo foi terrível, muito criticado, muito xingado aí nas redes sociais pelos torcedores vascaínos, e o Vasco não deve negociar uma extensão de contrato com o atleta, não renovará o contrato com o jogador e ele vai sair do nosso clube. A tendência é que ele vá jogar na Universidade do Chile. Mais cedo são informações que ele não estaria tão disposto assim a atuar lá no futebol chileno, mas isso não é problema do Vasco, porque o contrato dele vai se encerrar e ele vai estar livre no mercado e ele vai decidir onde quer jogar. Se quer continuar talvez aqui no futebol brasileiro em um clube menor, se tiver proposta para ele, ou se ele vai voltar para o futebol chileno, uma liga muito mais fraca, né? Com certeza, talvez lá ele se sobressaia, já que aqui no Brasil foi muito abaixo a atuação dele contra o Botafogo. Você vê realmente o nível de jogador que é o Galdames. Outro nome que deixará o Vasco é o zagueiro Rojas, jogador que também jogou contra o Botafogo nos minutos finais. Ele possui algumas metas aí no seu contrato que obrigariam o Vasco a comprá-lo junto ao River Plate, que é o clube que detém os direitos do atleta. Porém, o paraguaio não cumprirá esses objetivos e retornará ao clube argentino no final do ano. Vale ressaltar que dentro do contrato dele, ele não é mais capaz de atingir os objetivos. Se ele jogar todas as partidas restantes do Vasco na temporada, mesmo assim, ele não conseguirá atingir as metas contratuais e voltará ao River Plate. Já está sacramentado a saída do Galdames e também do Rojas, dois jogadores que a gente já sabia, né, que realmente iria deixar o Vasco. Quem também deve deixar também é o Rossi, né, que ainda não foi confirmado, mas tem contrato até o final do ano. O Vasco teve louco para desfazer do Rossi no meio do ano. E agora ele também deverá sair do Vasco. Em breve devemos ter confirmações. Com o final da temporada, algumas coisas vêm tomando forma, né, cara? A gente aí ainda segue em busca de um investidor para a SAF, tentando resolver aquela questão com a CAP, para a venda do Vasco, né? Vender a porcentagem que foi comprada pela C7 Partners, para o Vasco tentar agilizar o mais rápido possível essa venda aí, para quem sabe ter um investidor, para o Vasco investir sim, pesado, para Libertadores, caso a gente conquiste
essa tão sonhada vaga a Libertadores da América, né? Deixe nos comentários o que você acha da saída do Galdames e do Rojas, dois jogadores que não ficarão no Vasco, os dois primeiros da barca do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí o que você acha da renovação com o Paiva, se você acha que merece a permanência aí do treinador na próxima temporada. Tamo junto e é nóis!